Ao lado dos Roosevelt, a família Kennedy é conhecida como uma das principais instituições políticas da história dos Estados Unidos. Com diplomatas, senadores, deputados e até mesmo um dos mais populares presidentes da história, os Kennedy são relacionados a uma série de tragédias familiares que intrigam até mesmo os próprios membros. Uma das famílias mais poderosas e ricas da América, a família Kennedy está envolta em lendas. Exatamente o que é chamada a maldição Kennedy. Um termo frequentemente usado para descrever a série de tragédias que tomaram conta dos membros da família. A existência de tal maldição tem sido discutida por outros que têm argumentado que muitas dessas tragédias foram causadas por negligência grosseira, como dirigir embriagado ou pilotar uma aeronave em condições precárias. E outras seriam o resultado natural dos acontecimentos que poderiam ocorrer a famílias numerosas, tais como câncer e aborto espontâneo, de modo que a noção de uma maldição seria uma criação da mídia. Os Kennedys são alvos de episódios macabros que vitimaram membros de todas as idades. Eu sou o Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. Quem pensa que o assassinato do presidente John Kennedy foi a única tragédia que marcou a história de uma das famílias mais famosas e poderosas dos Estados Unidos se engana. Com diversos acidentes, overdoses e mortes violentas, a série de infortúnios que parece acompanhar o clã ganhou até mesmo o nome: a maldição Kennedy. Com cargos de destaque na política e no governo americano, os Kennedys descendem do casamento de Joseph Kennedy, um empresário milionário e embaixador dos Estados Unidos no Reino Unido de 1938 a 1940, e da condessa Rose Elizabeth Fitzgerald Kennedy. O casal teve 9 filhos, e a onda de azar que a família enfrenta desde 1944 deixou o termo maldição Kennedy extremamente popular. Alguns dos acontecimentos que deram origem ao termo frequentemente usado para se referir às tristes histórias que ocorreram com alguns membros da importante família americana são: primeiro, Joseph Kennedy Jr. Também conhecido como Joe Jr., o filho mais velho do clã foi preparado desde a infância para ser o futuro presidente dos Estados Unidos. Joseph Kennedy Jr. se tornou um oficial da Marinha dos Estados Unidos, aviador e piloto militar. Ele morreu em 1944 aos 29 anos em uma explosão de avião no nordeste da Inglaterra, enquanto servia na Segunda Guerra Mundial. Kathleen Kennedy Cavendish. Kathleen Kennedy também foi vítima de um acidente aéreo. Ela faleceu aos 28 anos em 1948, quando o avião em que estava com o seu amante, Peter Wentworth Fitzwilliam, o 8º Conde Fitzwilliam, caiu em Saint-Brausly, na França. Arabella Kennedy. Em 1956, Jacqueline Kennedy, a esposa do presidente John Kennedy, deu à luz a uma filha nascida morta. Apesar de não lhe colocarem um nome, depois foi revelado que os Kennedys queriam chamar a menina de Arabella Kennedy. Patrick Bouvier Kennedy. Em 1963, a história se repetiu e Jack e JFK perderam outro filho. Patrick Bouvier Kennedy nasceu prematuro e morreu 2 dias após o seu nascimento devido à síndrome da angústia respiratória. John F. Kennedy. A tragédia mais famosa da família é o assassinato do presidente John F. Kennedy. Em 1963, enquanto desfilava em um carro aberto pelas ruas de Dallas durante a sua campanha de reeleição,
John foi atingido por 2 tiros. Tudo foi filmado e a cena chocou o mundo inteiro. Ted Kennedy. O senador Ted Kennedy já cogitou a existência de uma maldição na família. Isso porque em 1964 ele sofreu um acidente de avião que matou um de seus assessores e o piloto. Apesar de vários ossos quebrados, um pulmão perfurado e hemorragia interna, Ted conseguiu se recuperar. Já em 1969, o carro que ele dirigia caiu de uma ponte e matou a jovem Mary Jo Kopechne, afogada, a sua secretária. Ted Kennedy morreu aos 77 anos em 2009 devido a um câncer no cérebro. Robert F. Kennedy. Em 1968, Robert F. Kennedy, também conhecido como Bob, foi assassinado em Los Angeles por 2 disparos na cabeça. No momento do ocorrido, ele estava comemorando os resultados das eleições da prévia dos democratas. Joseph P. Kennedy II. O filho de Bob, Joseph P. Kennedy II, faz parte da lista de membros da família envolvidas em acidente de carro. Em 1973, o Jeep que ele dirigia capotou em Nantucket, fraturando uma das vértebras de seu irmão, David Kennedy, e paralisando permanentemente a namorada de David, a jovem Pam Kelly. David Anthony Kennedy. Apesar de ter sobrevivido ao acidente de carro em 1973, David Kennedy morreu aos 28 anos em 1984. O motivo da morte foi uma overdose de Demerol e cocaína. David foi encontrado sem vida no quarto de um hotel em Palm Beach, na Flórida. Michael Kennedy. Michael Kennedy, um dos filhos de Robert F. Kennedy, estava andando de esqui em Aspen Mountain, no Colorado, com outros membros da família quando perdeu o controle do equipamento e bateu em uma árvore. Michael morreu aos 39 anos em 1997. John F. Kennedy Jr. John F. Kennedy Jr., sua esposa Caroline Bessette Kennedy e sua cunhada Maureen Bessette morreram em 1999 em um acidente de avião. O monomotor que o filho do ex-presidente dos Estados Unidos pilotava caiu no Oceano Atlântico quando os 3 estavam a caminho do casamento da prima de John, Rory. Rosemary Kennedy. Rosemary Kennedy teve um fim triste e solitário. A menina sofria de convulsões, mudança de humor e tinha dificuldades de aprendizagem, o que era considerado uma vergonha para a família perfeita. Em 1941, quando ela tinha apenas 23 anos, Joseph P. Kennedy, seu pai, secretamente a submeteu a uma lobotomia. Após a cirurgia, Rose perdeu parte da capacidade mental, a fala e os movimentos. A verdade sobre sua situação foi mantida em segredo por décadas e ela passou o resto de sua vida internada em um hospital psiquiátrico. Rosemary morreu em 2005 aos 86 anos. Cara Anne Kennedy. Cara Anne Kennedy, filha do senador Ted Kennedy, morreu 2 anos após a morte de seu pai. Em 2011, enquanto praticava exercícios em um clube de Washington, D.C., Cara sofreu um ataque cardíaco fatal. Ela tinha 51 anos. Mary Richardson Kennedy. A segunda esposa de Robert F. Kennedy Jr., Mary Richardson Kennedy, foi encontrada morta em 2012 em sua casa em Belfort, Nova York. A causa da morte foi suicídio por enforcamento. Carrie Kennedy. Carrie Kennedy, filha de Robert F. Kennedy, sofreu um acidente rodoviário na região que liga Nova York a Connecticut. Após o ocorrido, a advogada foi presa por dirigir sob efeito de drogas. Saoirse Kennedy Hill. Saoirse Kennedy Hill, neta de Robert F. Kennedy, foi encontrada morta na residência do clã Kennedy em Massachusetts em 2019. A jovem de apenas 22 anos sofreu uma overdose acidental.
Maeve Kennedy Townsend McCann. A tragédia mais recente envolvendo membros da família Kennedy é a morte de Maeve Kennedy Townsend McCann, de 40 anos, e seu filho Gideon Joseph Kennedy McCann, de 8 anos. Eles morreram afogados após embarcarem em uma canoa na Baía de Chesapeake em 2020. Maeve também era neta de Robert F. Kennedy. Enfim, os crentes na maldição mencionam frequentemente esses eventos como prova da má sorte da família. Entre abortos, acusações de estupro, conspirações e ligações políticas, o legado da dinastia Kennedy também está associado a uma cadeia de eventos catastróficos que os persegue como uma sombra.